Bom dia. Eu tenho uma grande missão que é manter vocês acordados no sábado, 8 horas da manhã. 9, né? Então, espero que a gente consiga se divertir, principalmente, e aproveitar um pouco o dia de hoje, que tem bastante palestra técnica. Bom, vamos ao que interessa. Para a gente falar um pouquinho o que as mídias sociais hoje representam no Brasil e no mundo, de onde veio a motivação para essa pesquisa, se dá para a gente confiar nos aplicativos, nos sites e na estrutura que a gente tem hoje por trás de mídias sociais e principalmente de smartphones. Os principais problemas que a gente tem, alguns cases de uso para a gente sair do mundo teórico e ir para o mundo prático. E aí, como que a gente se previne de tudo isso? Antes de mais nada, para manter vocês acordados, eu tenho um desafio, valendo um adesivo do Stay Safe. Quem, no final da apresentação, souber me dizer o que esses números representam, pode vir pegar um brinde comigo. Com relação às motivações, o que gerou a motivação principal da pesquisa? Primeiro fato, a crescente utilização de mídias sociais no Brasil e no mundo, né? O Brasil é top hoje na utilização disso. Orkut já existiu, hoje está ocorrendo uma migração de quem usa Orkut indo para Facebook, e além de outras funcionalidades. A questão de cada vez mais dispositivos móveis conectados, então a gente tem hoje banda larga em praticamente qualquer smartphone, o acesso a smartphones caiu bastante o custo, então isso viabiliza que mais e mais pessoas utilizem esses recursos no seu dia a dia, além de tablets, netbooks e outros equipamentos. Utilização de GPS, o que até um tempo atrás era restrito a alguns modelos de smartphones, hoje boa parte dos smartphones já saem com GPS, a gente tem até câmeras digitais já com GPS, integração com conectividade Wi-Fi, publicação de vídeos direto no YouTube. A gente pode ver alguns problemas começando a surgir nessa linha. A questão de interconexão entre as mídias sociais, então você posta algo no Facebook, isso vai para o LinkedIn, para o Twitter, já vai linkando com todas as outras, né? Ou seja, o grau do seu problema sai de 1 e vai para N. E aí a gente vai ver aonde isso vai parar no final das contas. A questão do crime organizado, olhando este nicho de mercado, se a gente pode falar nisso, né? Então, hoje o crime organizado ele usa e abusa da internet para começar a mapear as informações, no caso de possíveis vítimas. A gente já teve alguns casos aqui no país onde isso se tornou realidade. Então, é algo que passa a ser bem preocupante nesse aspecto e que poucas pessoas se preocupam. O uso indevido de informações em mídias sociais, e aí é um problema que as mídias sociais não têm culpa alguma, e sim os culpados somos nós mesmos que colocamos essas informações. E, por fim, a utilização de aplicativos de geolocation. Então, aquela pessoa que gosta de correr, tem um aplicativo no smartphone que publica quanto ela correu no dia. Aquelas pessoas que gostam de publicar onde estão, tipo um Foursquare, um Twitter e outros aplicativos, né? Então, a gente juntou tudo isso em alguns problemas, né? Alguns cases, né, que já foram noticiados na mídia. O Facebook enviou informações de seus usuários para os anunciantes. Quais informações? Todas que estão no seu profile. Inclusive suas fotos, quem são seus amigos, suas preferências. Então, começa a ter algum tipo de problema ali. Quem são os anunciantes? Não sei. Qualquer pessoa pode se tornar um anunciante e obter acesso a essas informações de forma completa, né? A gente teve um caso recente de um vírus brasileiro que atacava especificamente usuários do Facebook. Então, foi o primeiro vírus nacional para roubo de informação utilizando o Facebook. A questão do próprio iPhone, que utiliza aplicativos, tem um aplicativo que ele encontra os parceiros ideais
próximo a você, ou seja, então aquela pessoa que está carente, não consegue encontrar uma namorada ou um namorado, instala esse aplicativo e aí ele encontra as pessoas com as suas preferências que estão próximas ali à sua região. O problema é você achar essa pessoa no meio de uma multidão de outras pessoas. Mas, da mesma forma que a gente utiliza isso para encontrar alguém para fazer um relacionamento, um namoro, um criminoso pode utilizar essa informação para me fazer uma vítima potencial. Tá? Então, o criminoso não vai mais atrás de você, ele simplesmente usa o iPhone roubado que ele pegou em algum lugar e usa o mesmo aplicativo seu. Os problemas que a gente acaba encontrando, principalmente. Divulgação de dados pessoais. Então, a gente teve uma apresentação ontem falando que uma pessoa colocou no Facebook que ia ter uma festa na casa dela e apareceu milhares de outras pessoas na casa que nem eram amigos e nem eram convidados. Então, isso pode acabar acontecendo. A questão de divulgação de objetos de consumo. Então, comprei um carro novo, uma casa nova, estou em um projeto X, enfim. As pessoas gostam de divulgar isso. Legal, mas para quem essa informação fica pública, né? A questão de divulgação de vídeos e fotos, então, até que ponto isso pode se tornar constrangedor ou não, a gente já abordou também ontem esse assunto. Preenchimento de cadastro, participação em grupos, uso indevido de imagem, perfil fake em comunidades. O que mais preocupa hoje é que essas informações estão integradas com serviços de geolocalização. E o que isso pode gerar de problema? Tá? Serviços de geolocalização, basicamente, pegam posições, coordenadas geográficas do meu smartphone, de redes Wi-Fi que eu acesso, de conexões de banda larga que eu também atuo, e publicam isso em mídias sociais. Tá? Então, a gente começa a pontuar esses pontos e colocar, por exemplo, no mapa, dá para a gente brincar com alguns aspectos nesse sentido. Outro ponto que acaba preocupando aqui é a questão de máquinas digitais com integração de GPS. Então, eu tiro uma foto, essa foto já vai com uma tag de coordenada GPS, ou seja, longitude e latitude. Todo mundo lembra disso, da aula de geografia? Tranquilo? Longitude e latitude, ela pega essa foto, publica num site de relacionamento, ou seja, eu tirei uma foto de uma TV que eu comprei. Assim, olha, minha TV nova. Bom, se eu comprei uma TV nova, essa TV deve estar dentro da minha casa. Se essa foto tem a posição de longitude e latitude, eu sei exatamente onde é a casa daquela pessoa. E isso está numa mídia social. São alguns dos problemas que a gente começa a ter. Alguns sites começam já a tratar essas imagens para remover essas tags, mas são poucos ainda. E, por fim, pessoas que gostam de fazer check-in, de divulgar. Tem aquela pessoa que adora colocar que ela está indo viajar, principalmente se for internacional. A gente tem um colega que ele briga bastante com isso, ele fala assim, ninguém faz check-in no boteco da esquina, mas quando o cara está num restaurante chique, ele faz um check-in lá no Foursquare. E é realidade. A gente tem muito disso, ninguém vai ali na esquina e coloca isso no Foursquare. E tem pessoas que acham que mídias sociais é chat. E coloca lá, estou indo no banheiro. Eu estou indo almoçar. Olha, eu troquei de roupa. Olha, eu vou tomar banho. É quase um diário da pessoa aquele negócio. Não é isso. A gente tem que usar as mídias sociais e principalmente esses aplicativos para coisas úteis. O que isso vai agregar para quem me segue? Com relação aos casos. Primeiro, não façam isso em casa. Somos profissionais altamente qualificados para isso. Não tentem essas ações. Os cases apresentados, todos eles foram retiradas informações sigilosas ou confidenciais e foram feitos com um propósito único de mostrar isso para vocês. Tá? Nenhum deles tiveram nenhum prejuízo, pelo menos que eu saiba, com essas informações. A pergunta que eu deixo, vocês cuidam das informações que colocam na internet? Quem aqui já publicou alguma vez o lugar que estava?
Legal. Ontem eu vi vários check-ins no Foursquare de pessoas aqui. Então, se alguém quisesse fazer um sequestro, já pode usar essa informação. Quantos de vocês divulgam fotos pessoais em mídias sociais? Também, ótimo. Os filhos, então, mais ainda, né? A gente tem que começar a tomar cuidado com a molecada que está entrando nesse mercado também. Né? Tira o Orkut e o MSN de um adolescente. É igual viciado em droga, ele começa a tremer, né? De crise de abstinência. Então, vamos à parte divertida da coisa. O primeiro teste. Eu queria fazer um rastreamento de um usuário X, totalmente aleatório aqui, totalmente baseado em informações obtidas através da internet. O que eu queria rastrear? Principalmente as atividades deste usuário no dia a dia. Então, o que ele fez, aquele usuário que eu acabei de comentar, que coloca que ele foi tomar banho, que ele foi para casa, foi para o trabalho, foi para uma reunião, esse tipo de coisa, mapear isso, pensando que essa pessoa seria uma vítima potencial por um crime, por exemplo, de sequestro, tá? Ou extorsão. Então, alguns casos interessantes, né? Aqui alguns check-ins. Bolsa de Valores, Rio de Janeiro, Praça 15 de Novembro, Bolsa de Valores, ou seja, várias pessoas fazendo check-in no Foursquare aqui. Ou seja, se essa pessoa trabalha na Bolsa de Valores, no mínimo ela tem acesso a informações importantes, certo? Eu posso utilizar isso para tirar vantagem, por exemplo, na compra de ações ou extorquir essa pessoa, de repente? Posso. Aqui, uma pessoa um pouco mais educada. Então, ele dá boa quarta-feira, né? Vamos trabalhar. Mas ele ainda não começou porque ele está fazendo check-in. Boa semana, depois está na hora do almoço, salada ou sopa. Vocês decidem, né? Igual aquele programa que tinha na Globo, que você ligava e decidia o final do cara. Aqui você decide o que ele vai almoçar. Semana de lançamento de projeto e muito trabalho. Ou seja, já sei que ele está envolvido em algum projeto importante, Foursquare, edifício, Bolsa de Valores, Rio de Janeiro. Coincidentemente, onde é? Aqui. Chuva, reunião 8h30, vem que tem. Né? Aqui é o mesmo usuário em todos eles. Tá? Aqui são usuários aleatórios. São informações que poderiam gerar algum tipo de problema para este usuário. Tá? Eu criei um usuário fictício, para não prejudicar ninguém, chamado Usuário Sem Noção. Né? Bem sugestivo o nome. Né? Eu tenho pouca criatividade, às vezes, para essas coisas. E aí, ele começa a postar. Então, chega de trabalhar por hoje, é hora de partir para casa. E aí ele publica uma foto. Hora do café com cliente especial. Aí está o meu tão sonhado carro novo, direto da loja. Bela feijoada no almoço, restaurante vazio, hora de ir ao banco, pagar contas, a caminho do trabalho, lar docilar. Ou seja, se a gente for de baixo para cima, eu tenho aonde é a casa dele, a caminho do trabalho, o banco que ele foi, aonde ele almoça, aonde ele comprou o carro e que carro foi, e aonde ele tomou café com o cliente, e, por fim, aonde ele trabalha. Vamos ver esse caso daqui. Cadê meu mouse? Meu tão sonhado carro novo. Primeiro, eu quero que vocês memorizem essa sequência. Eu sei que é difícil pedir para alguém memorizar algo num sábado, 9h da manhã. Mas vou pedir esse esforço. Memorizem esta sequência aqui, que ela vai ser importante para o próximo slide. Então, saindo de casa, caminho do trabalho, hora de banco, almoço, compra do carro, café e depois hora de voltar para casa. Se a gente clicar no link da foto do usuário sem noção ali, nesse caso, está aqui a foto do carro tão sonhado dele. Para quem anda em São Paulo sabe que isso é o sonho de consumo de qualquer paulistano, né, para os momentos de trânsito difícil.
E aqui foi uma foto que eu tirei propositalmente com coordenada GPS. Eu forcei essa coordenada na foto para ajudar no case. E ele me dá a localização dele, ou seja, Marginal Tietê, Ponte da Casa Verde, foi tirada aqui esta foto. A máquina que foi tirada, quantas visualizações, né, por onde eu postei ela, enfim. Já tenho algumas informações, já sei aonde é o carro que é, e aonde ele estava localizado, onde foi comprado esse carro. A gente pode chegar em algo muito parecido com isso. E aí eu vou para um vídeo para animar vocês antes. Casa dele. Indo para o trabalho. O trabalho e o banco. Restaurante de café. Loja de carro. De novo café. O trabalho dele finalmente. Ou seja, dá para a gente brincar e fazer a localização exata do trajeto dessa pessoa? Sim. A primeira foto que ele postou no Twitter, qual que era? De onde ele estava? Saindo de casa. Então, está aqui, saindo de casa, longitude e latitude. Essa foto foi tirada direto do site, ou seja, essas informações foram publicadas no site. O site não removeu essas tags da imagem. A segunda foto, de onde era? Vocês estão fracos de memória, gente. A caminho do trabalho, está aqui. É um caminho de trabalho, mais ou menos assim, né? Em São Paulo é quase diário isso, é bem tranquilo o trânsito lá. GPS, novamente. O terceiro, indo ao banco. Banco moderno, também longitude e latitude. Quarto, feijoada. Sábado, né? Aliás, hoje é dia de feijoada. Restaurante vazio, né? Longitude e latitude, novamente. Depois, o carro. Está aqui o carro, mesma posição. Café com cliente. Aqui, o cliente importante, né? É para assustar vocês já logo de manhã. E, por fim, hora de voltar para casa, né? São Paulo, a 8.232 quilômetros, né? E está aqui, longitude e latitude. Ou seja, se eu fosse um criminoso, daria para utilizar essas informações para alguma coisa? Sim. Eu precisei sair da minha casa para ficar espionando essa pessoa, o que ela fez, qual foi a rotina dela de trabalho? Não. Se eu fosse coletar essas informações no dia a dia, pensando no criminoso low profile, aquele criminoso que ainda não usa tecnologia, ele ia ter que andar na rua com carro, seguir, poderia gerar suspeita, correria-se o risco ainda de ser abordado pela polícia. Nesse caso, eu fiquei na minha casa, numa lan house, numa rede aberta, em qualquer lugar, e coletei essas informações sem sequer correr o risco de ser prejudicado. Sem contar que a minha produtividade também aumenta, porque o tempo que eu gasto para fazer isso, minutos. Né? Se a gente pensar no dia a dia, eu precisaria provavelmente de algumas semanas para conseguir mapear o caminho, o trajeto daquela pessoa. Desde que o usuário colabore nesse sentido com a gente, facilita bastante o nosso trabalho. Então, dá para começar a chegar numa esfera criminosa já aqui. O segundo passo, a gente coletou o caminho dessa pessoa. Já sabemos o perfil dela no Twitter, no Facebook, ou aonde quer que seja o site que ela posta.
E aí eu tinha um segundo teste. Pegar essas informações e começar a obter outras informações confidenciais. Tentar descobrir, por exemplo, que empresa que ela trabalha, o nome, escola que ela cursou, se ela tem filhos, fotos de parentes, aonde efetivamente ela mora, e outras informações mais sigilosas, como, de repente, até o telefone, né? Mas ninguém publica telefone em sites sociais, certo? Você não pensa, não, aqui no Brasil isso não acontece. Lá fora, talvez. Aqui, quem sabe. Bom, Google, grande aliado. Quem aqui já foi no Google e procurou o nome? Surgiu alguma coisa que não deveria? Quem já prestou concurso público? Façam essa busca constantemente, tá? Porque provavelmente seu RG deve estar lá. Ou seu CPF. Isso se não tiver um endereço junto. Isso é data de nascimento. Essas informações em São Paulo, num lugar chamado Praça da Sé, que acho que muitos já ouviram falar, você sai em 10 minutos com RG, CPF, talão de cheque, contra-cheque válidos. Com CPF, dados tudo de outra pessoa. Então, ou seja, dá para a gente coletar essas informações e começar a sair de uma esfera de um crime que inicia-se no mundo eletrônico e indo para um crime na vida real, efetivamente. Então, comecei a procurar essas pessoas, aquele usuário sem noção no Google, até achar alguns perfis em mídias sociais, tal. E aí eu achei um perfil dele no Orkut. Então ele fazia parte da comunidade de uma empresa. Aqui tinha a foto dele, foto da empresa, tal. E aqui tinha o perfil exato dele. 198 amigos ele tinha. Até aí, beleza. Não tem problema fazer parte da comunidade da empresa, desde que você não publique suas fotos de final de ano nela. Esse era o perfil do usuário. Então, tinha o relacionamento dele, eu já sei onde ele mora e que ele é casado, se ele tem filhos, que efetivamente moram com ele, opção sexual, se ele fuma, se ele bebe, se ele gosta de animais de estimação, que esporte que ele gosta, livro, tipo de comida, cidade, estado e CEP. Será que essas informações coincidiam com as minhas coordenadas de GPS? Sim. Nascidos em 13 de junho. Quem acertar a data de nascimento desse usuário ganha um adesivo. Que dia que é? 13 de junho. Aqui o nome da escola que ele estudou e tinha a comunidade com a faculdade que ele também cursou. E o curso. Então eu já sei aonde foi a instituição que ele formou, o curso que ele fez, a escola que ele fez o primeiro e segundo grau, CEP, data de nascimento. Isso só na guia social, né? Tem a guia linda profissional e pessoal. Vamos até lá. Na guia pessoal, eu já sei que ele tem 1,83, já sei que eu não posso bater de frente com ele, porque eu conheço meu porte físico sem condições. Sei que ele tem cabelo castanho, olhos castanhos, cabelo preto, tem tatuagem. O que ele mais gosta em alguém, nele mesmo, é a boca, que ele não suporta pessoa chata, então eu tenho que ser uma pessoa legal quando for falar com ele. Enfim, já sei algumas características físicas. E o mais importante aqui, ó, diretor financeiro e o nome da instituição. Dá para facilitar ainda mais o nosso sequestro? Muito, né? Quanto tempo a gente gastou até agora fazendo isso? Quase nada, 10, 15 minutos. Terceiro teste. Tem como obter informações confidenciais de uma pessoa de uma forma ainda mais banal? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Quem nunca entrou numa sala de bate-papo aqui? Quem nunca entrou? Todo mundo já entrou. Será que numa sala de bate-papo a gente consegue obter informações, por exemplo, endereço, telefone, e-mail de alguém? E em quanto tempo alguém divulga essas informações? Quem faz uma aposta comigo? Quanto tempo vocês acham?
Primeiro teste. Acessar a sala de um bate-papo de um provedor X e tentar conversar com algumas pessoas a fim de obter informações confidenciais, novamente. Endereço, nome completo, se possível, números de documento, fotos, qualquer coisa que me leve ao endereço deste usuário. Aí eu entrei numa sala de bate-papo aqui do Terra, de 20 a 30 anos. Hoje eu já não posso mais entrar nessa sala, porque a minha idade mudou. E aí eu comecei a mandar spam para todo mundo, né? Olá, tudo bem contigo? Olá, tudo bem contigo? Até que alguém me respondesse aqui. E eu entrei com um nick sugestivo, empresário. Ou seja, não podia entrar com gatão 18, né? Sarado 15. Né? Eu queria um negócio um pouco, um sarado 15, gatão 18, eu não ia conseguir informação confidencial nenhuma. Vamos entrar com um empresário que já desperta interesse em algumas pessoas. E aí, uma certa pessoa começou a me dar bola aqui. Eu falei, beleza, né? Nesse momento, minha noiva ficou com ciúmes, mas tudo bem, era trabalho. Essa belinha falou assim, eu sou formada. Eu falei, legal, você é formada em quê? Odontologia. Eu falei, pô, bacana, eu tenho alguns amigos nessa área. Né? Tenho nada, não conheço nenhum dentista. Conversando um pouco mais, ela perguntou o que eu fazia da vida, né? Tenho que passar informação confidencial para ela também. Tenho uma consultoria de RH. Tenho? Tenho nada. E aí, ela fez, tipo, de interessa, né? Mais um pouco para frente, ela falou que estava desempregada, tal. Eu falei, se você quiser, faz o seguinte, me manda o seu currículo, que eu encaminho para os meus amigos, que são dessa área. O que será que aconteceu? Aí, ela falou, legal, tal, pediu o meu e-mail. Se vocês observarem, eu estava com a tela do Windows Live aqui, criando o e-mail nesse exato momento, e passei para ela o e-mail aqui. O que vocês acham que aconteceu? Recebi ou não recebi o currículo dela? Recebi. O que tem de informação confidencial no currículo? Bom, um bom currículo, ele deve ter somente seu nome, seu e-mail e seu telefone. Né? Um mau currículo, ele deve ter seu nome, endereço, telefone, carteira de identidade, data de nascimento, CPF, número da reservista, número da carteira de trabalho, PIS, PASEP, número de passaporte, essas informações que não fazem tanta importância. O currículo dela era dos bons ou dos ruins? Primeiro tempo, 21 minutos para conseguir essa informação. Novamente, de qualquer lugar. Aqui o e-mail dela e o currículo. Né? Ela ainda falou, não sei se você está lembrado de mim. Então, isso porque foi logo depois. Como eu esqueci de uma conversa, alguns minutos depois. Mas, beleza, ela mandou e tinha no currículo dela todas as informações sigilosas, inclusive a foto dela no currículo. Coisa também não recomendada. Eu entrei em contato depois com ela, expliquei que isso era uma prova de conceito, que o risco que ela poderia ter tido, e pedi autorização, obviamente, para divulgar o case. Ela me deu autorização, preservando as informações. Essa conta no Windows Live já não existe mais, essas informações já foram todas apagadas. Mas ela serviu para dar um alerta para este usuário que ela não deve confiar tanto em pessoas através da internet. Principalmente de uma sala de bate-papo que não te pede registro algum. Né? Num site de relacionamento você ainda tem que fazer aquele cadastro chato, mas ainda exige. Num site de bate-papo isso é passado facilmente. Um caso real de que uma informação pode gerar problema, esse colega divulgou no Twitter que estava indo viajar com a família. O que aconteceu quando ele voltou de viagem? Só tinha a casa.
A sorte dele é que a casa era de alvenaria, não era aquelas casas americanas que dá para mudar. Porque se fosse, acho que os caras tinham levado a casa junto, o cara ia chegar e ia ter só o terreno da casa dele. Né? Mas eles levaram tudo. Tudo, inclusive lustres e tomadas, para você ter uma ideia. Tá? Foi tudo mesmo. Não é aquele roubo parcial, que o cara deixa a cama. Não, foi uma mudança mesmo. Será que foi a Graneiro? Alguma dessas empresas. Aqui um outro caso de que isso pode gerar problema. Primeiro, o que essa imagem representa? Antes de mais nada, vocês não estão míope, ela está borrada mesmo. Quem consegue enxergar algo importante nela? Ninguém? Abstraiam, gente. É sábado de manhã, dê aquela... Falaram aí. Um crachá em cima da mesa. Um não, vários. Que lugar é esse? Shopping, centro empresarial. Isso é a praça de alimentação de um grande shopping em São Paulo, chamado Shopping D&D, que fica numa das regiões onde é concentrada a maior quantidade de empresas multinacionais e empresas de tecnologia, que é a Vila Olímpia, em Morumbi. Então, região de pessoas com alto poder aquisitivo, grandes empresas com escritórios ali, e as pessoas, para reservar a mesa na hora do almoço, deixam o crachá. Bacana isso, né? Você pega o crachá de alguém, ainda mais um crachá assim, sem cordão, e o que eu consigo com isso? Entrar dentro da empresa facilmente. Ou seja, aonde isso daqui pode chegar? Lembram daquele slide que tinha a fotinho da estou indo almoçar em tal lugar? Eu posso chegar ao ponto de acompanhar essa pessoa na hora do almoço, ver que ela é um desses usuários que larga o crachá em cima da mesa, pego o crachá e consigo não só entrar na casa dela, porque ela já publicou isso lá atrás, mas também entrar dentro da empresa. Então, é um problema que inicia numa mídia social, começa lá atrás e chega até o ponto de alguém entrar fisicamente dentro de uma empresa. Então, se alguém aqui tivesse pego um crachá desse na rua, achado, e entrasse no evento, ele ia entrar? Ia, facilmente. Alguém com um crachá dentro da empresa ia entrar? Facilmente. Tá? Então, alguns cuidados a gente tem que começar a se preocupar. Tá? Como que a gente toma alguns cuidados com relação a isso? O primeiro deles, evitar divulgar qualquer tipo de informação confidencial na mídia, em sites de mídias sociais. Ninguém precisa saber o seu número de telefone, o CEP da sua casa, num site de relacionamento. Quem é seu amigo mesmo já sabe essas informações. E se você mudar de telefone e quiser informar as pessoas, você vai mandar um SMS para ela, você vai ligar e vai passar essa informação. Então, não tem por que deixar isso público. Tá? Fotos, evitem colocar geolocalização nas fotos. Isso começa a ter alguns outros problemas. A gente precisa entender que a internet ela vai muito mais além. O risco ele é multiplicado exponencialmente na internet. Eu não tenho domínio de onde isso vai parar. Da mesma forma que eu utilizei isso para uma prova de conceito, um criminoso poderia utilizar, e não só um criminoso aqui, mas um criminoso em qualquer outra parte do planeta. No meu caso, não iria ganhar nada, porque minha conta bancária não tem nada, sempre no negativo, talvez ele até depositasse alguma coisa para mim. Né? Mas, no caso de um diretor financeiro, como a gente colocou aqui, já começa a motivar um pouco mais o lado criminoso da coisa. Como se precaver? Né? Os principais problemas que a gente tem partindo de mídias sociais. O roubo de notebooks. Então, a gente tem hoje quadrilhas formadas para roubo de notebook. Então, isso, se a gente pensa no notebook de um grande diretor, tem informações sensíveis ali dentro e poucas empresas se preocupam com a questão de criptografia desses equipamentos. Teve um caso interessante. Alguém já voou em Congonhas
8 horas da manhã, São Paulo? Já? É mais ou menos como você entrar no metrô 6 horas da tarde. Né? É algo pouco tumultuado. Estava eu esperando um voo para ir para Salvador, e um senhor sentou do meu lado, abriu o notebook, conectou o BlackBerry dele, abriu uma planilha, aí ele levanta, coloca o notebook na cadeira e atravessa o saguão para buscar um café. E o notebook ligado do meu lado. Confesso que coçou minha mão. Mas quando ele voltou, eu falei para ele, olha, não recomendo o senhor fazer isso, porque algumas pessoas podem, primeiro, roubar seu equipamento, segundo, para a gente implantar um backdoor nessa máquina, um software malicioso, é o tempo de espetar um pendrive. Então, poderia gerar alguns outros problemas, inclusive para a empresa. A questão de roubo de smartphones, se a gente pensar no smartphone de um diretor, o que tem na agenda de contato deles? Boa parte dos clientes. Bluetooth, o Mandarino comentou disso ontem. Várias pessoas deixam o Bluetooth aberto. E a questão de segurança em Bluetooth é praticamente zero. Então, a gente tem que aumentar isso. Às vezes você manda uma foto, a pessoa nem sabe quem é e está lá aceitando. Será que é uma foto mesmo? Será que não é um malware? A questão de espionagem industrial, a gente tem hoje pessoas focadas em espionagem industrial. Teve um caso já de um bom tempo atrás, na Petrobras, que teve um roubo de alguns equipamentos, alguns notebooks. Pô, quanto vale um notebook da Petrobras? O que tem de informação ali? Quanto isso vale na mão de um concorrente, de uma Shell, de uma Texaco ou de outra empresa neste segmento? Concorrência desleal, roubo de identidade, a questão dos crachás, descarte de informação incorreta. Então, tem muitas empresas que trocam todo o parque de máquina, incluindo os servidores. O que faz com isso? Vamos retornar parte do investimento, leiloa. Mas apaga o que está ali, naqueles servidores, só formata, tira os discos, não tira. Tem um cliente que a política de segurança dele diz o seguinte: qualquer equipamento descartado deve ter o seu disco rígido perfurado com 14 furos por uma broca de 8 milímetros. É preferível perder o disco, que custa hoje 100, 200, 300 reais, quanto vale as informações ali. Não dá nem para estimar o poder desse problema, principalmente tratando de servidores. A questão de redes Wi-Fi desconhecidas. Então, o brasileiro adora tirar vantagem, né? Aí ele chega num lugar, vê uma rede Wi-Fi aberta, fala, vou conectar, usar a internet de graça. Vai. Ontem eu cheguei aqui, tinha uma rede SegInfo. Aí eu cheguei para o Bruno e falei, Bruno, tem alguma rede do evento? Não. Falei, tá bom, obrigado. Conectei ou não conectei na rede? Não. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. Redes de hotéis, principalmente, aeroportos, rodoviárias, outros lugares que a gente vá. Descuido com o equipamento na hora de fazer o transporte, principalmente aeroportos, como esse caso que eu comentei desse senhor no aeroporto de Congonhas. Roubo de bases de dados para posterior comercialização, bases de e-mail, Receita Federal, Telefônica, INSS. Isso aqui já passou diversas vezes na TV e acontece muito em São Paulo. Você hoje consegue comprar facilmente a base de dados da Receita Federal, do INSS, da Telefônica, de diversas empresas em locais em São Paulo. Quanto custa uma base da Receita? R$50 o DVD. Se você pegar do INSS e Telefônica junto, 80. É promoção. Né? É economia, tem que pensar nesse sentido. Então, esses são alguns dos problemas pensando no lado empresarial da coisa. E como que a gente se protege no mundo virtual, né? Assim? Não. Isso não resolve. O primeiro deles, a questão de conscientização. A gente tem que entender que um comportamento hoje na internet reflete diretamente no comportamento no mundo físico. Então, um problema na internet gera um problema em proporção muito maior no mundo físico. A gente pode estar falando, inclusive, de integridade física. Tá? Inclusive a parte de sequestro, morte e outras coisas. No caso de Twitter, manter os posts privados e seguir somente pessoas confiáveis.
Quem são pessoas confiáveis? Não sei, amigos dos amigos, quem eu conheço. Eu, por exemplo, não adiciono ninguém no Twitter que não siga nenhuma das outras pessoas que eu conheço, ou que não tenha foto no perfil, ou que eu não tenha tido algum contato. Então, esse tipo de cuidado a gente precisa começar a ter. Quem pode ler meus posts? Eu não coloco lá que eu estou indo viajar, que eu estou indo no aeroporto, que eu fui tomar banho. O que isso agrega para quem me segue? Nada. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. A questão de utilizar encurtadores de URL. Isso tem tido uma crescente grande, principalmente na linha de malware. Muitos malwares estão utilizando URLs encurtadas para dificultar a identificação por parte do usuário, inclusive utilizando interfaces como Twitter e outras mídias. Então, alguns serviços permitem fazer o serviço reverso, ou seja, eu jogo a URL encurtada e ele me retorna a URL tradicional. Então, dá mais trabalho? Dá, mas é mais seguro. Ninguém falou que segurança é mais fácil, né? E nem mais rápido. A questão de softwares de mensageria e sites de mídias sociais, adicionar somente quem a gente conhece, isso falando em todos eles, não é que um site é mais ou menos seguro, ou um software de mensageria é mais ou menos seguro, mas adicionem quem vocês realmente conhecem. Adolescente adiciona gente aqui no MSN, no Orkut, parece que ganha por quantidade de amigos. Tem lá 900 usuários. Quantos ele conhece fisicamente? Nenhum. Né? Então, quem são esses 900 usuários? Não sei. Cuidado na hora de divulgar fotos e vídeos envolvendo pessoas. Então, tirei uma foto com outra pessoa, essa outra pessoa está ciente que eu vou publicar isso? Não está? O que isso pode gerar de problema para ela? Tem empresas que não permitem que os seus funcionários tenham fotos publicadas na mídia, por exemplo, para evitar justamente essa questão de espionagem industrial, distorção e outros problemas que a gente possa ter. Cuidados, principalmente com a parte de geolocalização, do tipo Foursquare, Twitter, GPS, fotos com tags e outro serviço qualquer que venha surgir utilizando a geolocalização. Inclusive aquele seu aplicativo que usa para fazer corrida. Tá? Então, esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Desativar Bluetooth, Wi-Fi, infravermelho, ainda existem alguns aparelhos assim que não tiverem uso. Realizar buscas constantes na internet, para ver se encontra alguma coisa. Tem um serviço do Google chamado Google Alertas, que você cadastra uma string e ele te manda toda vez que essa string aparece em alguma busca do Google ou em algum site, então facilita esse seu trabalho. A questão de softwares que você instala, será que o aplicativo que eu instalei no meu smartphone realmente não manda nada para ninguém? Ou com quem ele compartilha essas informações? A gente tem alguns aplicativos que ele involuntariamente fica publicando as minhas coordenadas GPS. Isso é legal? Depende do ponto de vista. Evitar a divulgação de onde você está e, principalmente, cuidado com falsos e-mails. Aí. Aquele cara que falou que tem uma conta lá no Banco da África, ele não vai te mandar os 3 milhões de dólares que tem lá. Você não vai ver as fotos de fulana antes do que todo mundo no Ana Playboy. Você também não precisa fazer o recadastramento do seu banco que você nem tem conta nele. Teve um cliente que recadastrou a conta dele num certo banco. Aí foi infectado, obviamente. Eu falei assim, mas por que você fez o recadastramento sendo que você nem tem conta? Ah, pediu para fazer. Será que é necessário? É engraçado isso, mas acontece, infelizmente. Usar o Google como aliado e, principalmente, dar o fim no QSL lá, que é o que eu chamei de quero ser localizado. Tem pessoas que gostam de falar, eu estou em tal lugar, eu estou vindo viajar, eu estou num restaurante chique, eu estou numa loja chique. Cara, para com isso, ninguém precisa saber dessa informação e essa informação não vai agregar nada para as pessoas que te seguem. Né? E lembrar que seu navegador, seu smartphone, sabe mais da sua vida do que você imagina. Tem muita gente que manda fita lá para o Big Brother, para a Fazenda, porque quer entrar. Cara, todo mundo já faz parte de um grande Big Brother, não precisa mandar foto para lá, nem vídeo. Né? A gente já está no Big Brother, já acontece aqui. E vocês já estão inseridos nele. Por mais inocente que isso seja. Lembram do desafio?
É uma coordenada. Da onde? Daqui? Quem chutou e quem pesquisou? Conhece esse lugar? Aqui. Quem chutou e quem acertou, depois pega um adesivo comigo aqui na frente. Ou seja, se alguém publicou isso, poderia nos indicar. Gente, estão meus contatos, espero não ter deixado ninguém dormindo, e espero que isso sirva para que alguém fique um pouco mais atento aí na internet. Obrigado pela atenção e bom dia a todos aí. Alguma pergunta para o palestrante? Bom dia, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber, até por uma questão de curiosidade, ainda não tive a oportunidade de mexer nesse software, como que funciona o software Maltego, que faz o tracking de pessoas usando redes sociais, onde que esse software Maltego, inclusive, ele consegue informações que podem ser usadas em engenharia social. O senhor conhece esse software? Recomenda, não recomenda? Obrigado. Excelente pergunta. Esse software ele vai utilizar qualquer informação que esse usuário que você está fazendo a busca disponibilizou na internet. Então, se ele encontrar uma foto associada a esse usuário, ele vai pegar as meta tags dela. Se ele achar, de repente, um endereçamento IP em algum site de mídia social, de um leitor de e-mail, de algum post num blog, de repente, que esse usuário fez, ele pega esse endereçamento IP, consulta em bases públicas já de geolocalização de IP e te faz um tracking dessas informações. Tem um outro aplicativo, que eu não me recordo do nome agora, que ele é específico para Twitter. Então, você joga o nome do usuário no Twitter e ele faz o tracking certinho desse usuário utilizando as coordenadas GPS que este usuário publicou no Twitter. Então, serve, funciona, dependendo do usuário, pode ser mais ou menos preciso. Vai depender da quantidade de informação com coordenada ou com geolocalização IP que esse usuário publicou lá. Bom dia, Tiago. Paulo Pagliuzzi. Eu queria saber, que você, por gentileza, explicasse um pouco mais sobre os riscos envolvendo encurtador de URL. Obrigado. De nada. Bom, o encurtador de URL, a gente utiliza muito isso no Twitter, por conta da limitação de caracteres. E qual que é a recomendação básica para que um usuário identifique, por exemplo, um e-mail falso de um verdadeiro? Olha a URL para ver se bate com o site. Então, eu recebi um e-mail do Bordini.net lá. Está pedindo uma atualização. A URL que está no link é a mesma do site? Não, não é. Então, isso é uma fraude. E quando isso é uma URL encurtada? O usuário não consegue identificar isso, se não for, obviamente, treinado. Aí você pode orientar os usuários a entrar no serviço de encurtador, colocar o URL lá e desfazer o processo. Como eu falei, dá mais trabalho? Dá, mas acaba sendo mais seguro. Isso tem sido utilizado para fazer alguns phishings, direcionar usuários para páginas fakes, principalmente no Twitter e outras mídias sociais. Respondido? Obrigado, gente. Bom dia.